O Santos venceu ontem, saiu da zona de rebaixamento, somou 3 pontos fundamentais numa sexta-feira santa que ninguém vai esquecer tão cedo. Mas a noite terminou com uma polêmica que vai dominar a semana toda no futebol brasileiro. Neymar foi o melhor jogador em campo, decidiu o jogo quando ninguém conseguia, saiu aplaudido pela torcida e agora está fora do desafio mais difícil da temporada. Vou te contar tudo o que aconteceu ontem. Vou analisar o jogo, a atuação do Neymar, a polêmica com a arbitragem e o que esperar desse Santos sem o camisa 10 num jogo que pode definir os rumos da temporada. E no final, tenho uma pergunta que divide opiniões e quero muito ouvir o que você pensa. Se você é torcedor do Santos, deixa o like agora e fica até o final, porque a última parte desse vídeo tá pegando fogo. Antes de falar do jogo em si, é importante entender o momento do Santos. O time chegou para essa partida ainda tentando encontrar uma identidade sob o comando do Cuca. 2 jogos, 4 pontos, defesa mais sólida, mas muitas dúvidas no setor ofensivo. E o adversário não era qualquer um. O Remo é uma equipe organizada, que sabe o que faz e que não vem para Campo Grande para passeio. O torcedor sabia que não ia ser fácil, e não foi. O Santos entrou em campo com o esquema 4-3-3 do Cuca. A proposta era clara, mais presença ofensiva, explorar os lados e ter intensidade. Na prática, os primeiros 30 minutos foram frustrantes. O time estava travado, previsível e sem criatividade. Rodava a bola de um lado para o outro, mas não criava nada de perigoso. Era um Santos que tentava, mas não assustava. E sabe o que é mais preocupante nisso? Que já é o terceiro jogo com o mesmo problema. O time tem dificuldade clara para criar jogadas sem depender de um lance individual. O Remo entendeu isso desde o início. Veio com uma estratégia muito bem definida, se fechou, marcou forte, esperou o erro e tentou explorar os contra-ataques. E o Santos caiu exatamente nesse jogo. Faltava movimentação, faltava aproximação, faltava alguém que quebrasse essa linha defensiva compacta do Remo. Até que, como já era de se esperar, Neymar apareceu. Quando o jogo parecia caminhar para o intervalo sem gols, ele enxergou o que ninguém mais enxergou. De perna esquerda, com precisão absurda, ele encontrou Tassiano dentro da área num passe que só jogador diferente consegue dar. Gol, placar aberto, jogo completamente destravado. Uma jogada que não só abriu o placar, mas mudou o comportamento dos dois times em campo. E aí eu te pergunto, sem esse lance do Neymar, o Santos teria conseguido abrir o placar naquele momento? Porque olhando o que o time produziu antes dessa jogada, a resposta é difícil. Depois do intervalo, o Santos voltou diferente, mais solto, com mais confiança. Mas essa fase durou pouco. O time caiu de ritmo, voltou a oscilar e em alguns momentos, deu espaço pro Remo crescer no jogo. Não era aquela vitória segura que a torcida queria ver. Era um jogo ainda aberto, ainda perigoso. O Cuca sentiu isso e mexeu. Colocou Moisés no lugar de Barreal, tentando dar mais mobilidade ao time. E o resultado? Logo na primeira participação mais efetiva do Moisés, ele já levou perigo. Após passe de quem? Neymar. Mais uma vez, o camisa 10 sendo o cérebro de tudo. Mais uma vez, as jogadas perigosas passando pelos pés dele. O jogo seguia tenso, o Santos oscilava. A torcida ficava com aquele frio na barriga típico de quem já sofreu muito com esse time. Até que, de novo, Neymar decidiu aparecer. Mais uma leitura diferenciada. Encontrou Escobar em boa condição. O lateral fez o passe e Moisés finalizou com categoria. 2-0. Jogo resolvido. Para e pensa comigo. 2 jogadas decisivas. 2 participações diretas do Neymar. Em ambos os gols, a jogada passou pelos pés dele. Isso é liderança técnica, mas também escancara algo que o torcedor não pode ignorar. O Santos ainda depende de mais de um único jogador. E não é crítica ao Neymar, é uma observação sobre o coletivo. Porque quando ele não estiver em campo, e chegou a hora disso, quem assume esse papel? E aqui começa o problema que vai dominar a semana. No fim da partida, Neymar recebeu o cartão amarelo, o terceiro na temporada. Resultado direto, está suspenso e fora do próximo jogo. Mas não é qualquer jogo, é contra o Flamengo, fora de casa. Na entrevista pós-jogo, ele não poupou palavras. Saiu visivelmente irritado e foi direto. É injusto. Eu sofri uma entrada desleal, de costas, sem necessidade, no fim do jogo. E fui reclamar. Já tomei amarelo. Acho que o árbitro acordou de Chico. E continuou. É o tipo de árbitro que quer ser a figura do jogo. Tem uma falta de respeito muito grande com os jogadores. Não foi só comigo. Foi com o Remo também. Isso tem que melhorar. Palavras duras, mas que refletem a revolta de um jogador que sente que foi prejudicado. O próprio Cuca saiu em defesa. Disse que Neymar sofreu várias faltas ao longo da partida, que o cartão poderia ter sido evitado e deixou claro quanto essa ausência pesa pro time. Nos bastidores, o clube também comprou a briga. Existe um sentimento interno forte de que houve injustiça da arbitragem. E aí eu te pergunto diretamente, você acha que o Neymar foi realmente injustiçado ou exagerou na reclamação? Comenta aqui embaixo porque quero muito saber a
sua opinião. O Santos venceu ontem e isso era fundamental. A vitória deu confiança, tirou o time da zona de rebaixamento e mostrou que tem evolução acontecendo, mas também deixou sinais claros de que ainda há muito a melhorar. Tem evolução defensiva, tem mais organização, mas ofensivamente, o time ainda oscila, ainda depende de lampejos individuais e ainda tem muito trabalho pela frente. E agora, com Neymar fora, o Santos vai ser testado de verdade. Flamengo, fora de casa, sem o camisa 10. Esse jogo vai dizer muito sobre o verdadeiro nível desse time. Então deixa aqui nos comentários. O Neymar foi injustiçado pela arbitragem? Sem ele, quem assume o protagonismo contra o Flamengo? E você acredita que o Santos está no caminho certo ou ainda depende de mais de um único jogador? Quero ler cada comentário. Fala pra mim.